Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Volney. Estamos aí para mais uma aula de ciências. Sou professor de ciências do 9º ano. Convido a vocês a pegarem o caderno de vocês, os materiais. Quem quiser convidar os colegas, não esqueçam, gente, de acessarem os aplicativos, né? E garantir a sua assiduidade. É muito fácil. Vão lá no ícone atividades, realizem as atividades e já garantam a presença. Tranquilo? Pessoal, hoje esta aula tem dois objetivos que são os principais. É uma aula de retomada de conteúdos. Nós já falamos sobre isso. Quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês poderão, além de consultar o glossário, que é aquela ferramenta de estudos que eu solicitei desde o início das nossas aulas que falavam sobre genética, além do glossário, vocês poderão também consultar as aulas anteriores a esta. Lembrando, isso aqui é apenas uma retomada. Hoje, nós vamos retomar dois conteúdos que são muito importantes. O primeiro deles é o conteúdo relacionado à hereditariedade humana. O segundo são os conteúdos relacionados à herança dos tipos sanguíneos, tá bom? Quem gostou dessa aula lá vai ter a oportunidade de rever alguma coisa aqui agora. Vamos lá, vamos passar então já para a aula propriamente dita. O que é a hereditariedade, vocês lembram? Bora lá, a hereditariedade é o mecanismo biológico através do qual as características de cada ser vivo são transmitidos de uma geração a outra. Esta questão traz a curiosidade por parte do homem há muito tempo. Então o que nós precisamos é tentar entender quais são esses fatores biológicos que estão relacionados à transmissão de características entre uma geração e outra. Claro, é simples entender, a grosso modo, que o espermatozoide na nossa espécie fecunda o óvulo, o ovócito secundário, e dali nós vamos originar um embrião, depois se desenvolve formando um feto e depois um ser vivo. Mas quais foram os fatores biológicos relacionados a essa transmissão de características que houveram entre a mãe e o pai? Percebam, olhem para vocês mesmos. Observem como vocês possuem características que são muito parecidas com o pai, outras que são idênticas, algumas características são idênticas à mãe, mas outras que não existem, vocês não observam nem no pai e nem na mãe. Essa variabilidade, então, porque vocês concordam de que se nós não somos seres exatamente iguais aos nossos genitores, ao pai ou à mãe, então quer dizer que nós sofremos variação genética? Quais são os fatores envolvidos nessa variabilidade? É isso, gente, que a hereditariedade pretende explicar. Tranquilo? Para que a gente possa explicar esses fenômenos, nós vamos lá nos experimentos propostos por Mendel. E nós vamos atrás de alguns argumentos que precisam ser levados à tona nesse momento. Primeiro, genótipo, ambiente e fenótipo. Tem que ficar bem claro para a gente o que é isso. O que é um genótipo? O que é um ambiente? Qual é a relação do ambiente? O que é um fenótipo? Então, genótipo é o conjunto de genes. Eu expliquei para vocês que os genes, aquela parte ativa dos cromossomos, tem a capacidade de orientar, de comandar a produção de proteínas. Então, se nós somos lá basicamente água e proteína, nós precisamos entender que esses processos não vão dar origem às nossas características. Então, o conjunto de genes que determina determinada característica, eu chamo de genótipo. A característica em si, eu vou chamar de fenótipo. Um exemplo claro, a cor da minha pele, a pigmentação da minha pele, é uma característica, é o meu fenótipo. Agora, por trás do meu fenótipo, por trás da minha característica, eu tenho um conjunto de genes que está ali trabalhando, são partes ativas dos cromossomos que estão ali trabalhando, né, para que a coloração da minha pele se expresse. Eu chamo essa parte que está ali por trás, eu chamo de genótipo. Olha um grande exemplo aqui, ó. Eu tenho flores de pétalas rosas e outra com pétala branca. A cor é uma característica, eu chamo então de fenótipo. Olha o fenótipo dessas flores.
rosa, branca, rosa. Agora, por trás dessas cores existem genes trabalhando, o genótipo. O genótipo, então, da flor que tem cor rosa, seria aqui, ó, azão, azinho. É uma simbologia. Aqueles que têm as flores que têm coloração branca, azinho, azinho, esse é o genótipo. A outra flor ali, que também tem coloração rosa, apresenta genótipo, azão, azinho. Por que ela não é branca? Segundo o Mendel descobriu que existiam genes que eram mais fortes em relação a outros. Esses genes hoje nós chamamos de dominante e recessivo. Por isso que nós temos características, gente, que são determinadas por genes, o Mendel entenderia como mais fortes. Hoje nós chamamos de dominantes. Olha algumas características aqui, ó. Cabelo escuro e cabelo louro. Você já viu lá na tua família? Alguns têm, o pai às vezes tem cabelo claro, a mãe tem cabelo escuro. Você tem cabelo escuro. Quer dizer, você está expressando uma característica relacionada a gene dominante que você herdou da tua mãe. Olha lá, ó, lobo da orelha, solto ou aderido. Já falei isso para vocês em outras aulas. O lobo da minha orelha, ele é solto. É uma característica de um gene dominante. Eu tive a oportunidade de observar que os meus pais possuem essa mesma característica. Portanto, eu herdei esse gene. Queixo projetado ou queixo recuado também está relacionado a gene dominante ou gene recessivo. O queixo projetado, né, o queixo mais à frente, esta é uma característica relacionada a genes dominantes. Como o furinho lá no queixo, aquele furinho na bochecha, também está relacionado a genes dominantes. Eu vou dar um exemplo prático para vocês aqui no quadro e agradeço já o apoio do professor Fabiano. O professor Fabiano é o nosso responsável, o nosso técnico, o nosso supervisor. O professor Fabiano, além de tudo, é o desenhista oficial aqui da aula de biologia do 9º ano, tá, pessoal? Esses desenhos que já aparecem no quadro, foi ele que fez, tá? Já estou contando esse segredo, já que são as últimas aulas, vou contar esse segredo para vocês. Eu não teria capacidade de desenhar assim como ele. Então aqui ele desenhou um homem e ali do lado uma mulher, tá certo? Esse homem, percebam como que é a orelha desse homem. O lobo da orelha desse homem está solto, ó. No caso, a mulher, ela tem lobo de orelha aderido à pele, colado na pele. Já viram como que é de vocês? Nós sabemos que o lobo de orelha solto, ele é um lobo de orelha determinado por genes recessivos. Os genes recessivos aqui na simbologia, nós vamos colocar com letras minúsculas. Qual é a letra que eu vou utilizar? Eu vou utilizar a primeira letra da característica recessiva. Então, como eu estou falando de lobo de orelha, começa com a letra L, lobo de orelha. Vou usar a letra L, L. O lobo de orelha aderido, solto, característica dominante, L maiúsculo. Tranquilo? Então eu vou ter aqui, ó, dentro do quadro, aquele quadro que eu ensinei para vocês, o quadro de Punnett. Eu vou ter aqui, vou colocar aqui masculino e aqui feminino. Quais são os possíveis gametas da pessoa do sexo masculino? Ou ele vai ter um espermatozoide com Lzão ou Lzão também. A mulher a mesma coisa, Lzinho, Lzinho. Se esse espermatozoide fecundar esse óvulo, nós vamos ter Lzão, Lzinho. O novo ser vai ser Lzão, Lzinho. Se esse espermatozoide fecunda esse óvulo, Lzão, Lzinho. Agora, se esse espermatozoide fecundar esse óvulo aqui de baixo, Lzão, Lzinho. Se esse aqui fecunda esse, Lzão, Lzinho. Isso quer dizer o seguinte, gente, que num cruzamento entre um homem e uma mulher, cujo homem tenha orelhas de lobo solto e a mulher tenha orelhas de lobo aderido, desde que o homem seja indivíduo puro, ou seja, o genótipo dele são dois genes iguais, os descendentes desta família, deste cruzamento, todos eles terão lobo de orelha solto. Por que solto? Porque o Lzão é mais forte, segundo Mendel, e na nossa prática, é dominante em relação ao Lzinho. Tá bom, pessoal? Esta é uma das características hereditárias que vocês precisam analisar.
São esses fenômenos, esses fatores relacionados à hereditariedade que nós precisamos, nós queremos instigar vocês, alunos do 9º ano. Vocês vão ver isso com muito mais precisão no ensino médio, no 1º ano, no 2º e principalmente no 3º. E lá na universidade, lógico, esperamos que vocês cheguem até a universidade. Lá vocês vão ver essas informações com maior propriedade. No 9º ano aqui o que a gente espera é instigar vocês, que vocês tenham curiosidade em saber mais sobre esse assunto, que é fascinante. Olha lá, ó, lobo de orelha dominante, lobo de orelha recessivo. Aqui solto, lá aderido. Ali outra característica dominante e recessiva, a capacidade de enrolar a língua. Tenta você aí, tenta enrolar a tua língua. Está enrolando? Então você herdou dos teus pais genes que determinam isso, são genes dominantes. Agora, você que não conseguiu, não fique triste, isso não é uma doença, é uma característica. Você herdou dos seus pais genes recessivos, beleza? É assim que nós interpretamos. Aqui, ó, hereditariedade humana ainda. Essas características que eu citei anteriormente são características relacionadas a cromossomos autossômicos. Nós temos 23 pares de cromossomos. Todas as características herdadas até do 1º ao 22º par, nós chamamos de características autossômicas. Aquelas que são herdadas do 23º par, que são os cromossomos sexuais, são heranças a partir dos cromossomos sexuais. O sexo é um deles. Aqui eu tenho uma mulher, com o 23º par, ali do lado o homem. Aqui o cromossomo sexual na mulher, XX. Ali os cromossomos sexuais do homem, XY. Acompanhem comigo. Se esse X do homem, num espermatozoide, fecundar o óvulo, que já tem cromossomo X, a criança vai nascer de que sexo? XX, feminino, certo? Agora, se o espermatozoide aqui, ó, carregar um cromossomo Y e fecundar um óvulo que tem o cromossomo X, aí a junção disso aqui, XY, vai dar origem a uma pessoa do sexo masculino. Fazendo toda essa genealogia, homens e mulheres dentro da reprodução terão a capacidade de gerar 50% de gerar pessoas descendentes do sexo feminino e 50% de chance de gerar do sexo masculino. Beleza? Vamos ver se vocês entenderam agora. As características do nosso organismo vêm através dos genes de nossos ancestrais e cada uma delas podem ser dominantes ou recessivas. Se o filho ou filho de um casal nasce com cabelos loiros, você diria, de acordo com o que você aprendeu, que os genes desse tipo de cabelo é de origem dominante ou recessiva? Eu expliquei, hein? Vamos ver se vocês entenderam, respondam e eu já volto.
Daí, pessoal, responderam? Olha lá, ó, cabelos loiros vêm de genes recessivos. Inclusive, deixei uma tabelinha aí em slides anteriores que vocês poderiam consultar se quisessem, né? Então, vem de genes recessivos, que é o gene que só se expressa quando em dose dupla, por exemplo, azinho, tá bom? Pessoal, agora nós vamos avançar um pouquinho. Vocês viram ali que nós vimos o que era hereditariedade, dei um exemplo para vocês ali sobre os mecanismos de transmissão e agora nós vamos falar sobre a herança dos tipos sanguíneos. Vocês lembram de alguma coisa sobre isso? Nós falamos nas aulas anteriores. Primeiro, o que é o sangue? Vocês sabem descrever o que é o sangue? Além de aquele líquido viscoso, de cor vermelha, que quando entra em contato com o oxigênio fica escuro. Gente, o sangue é um tecido, tá? É um tecido líquido, cujas finalidades do sangue são várias. O sangue nos proporciona defesa, o sangue nos proporciona a capacidade de termos a energia necessária para que a gente possa estar aí trabalhando, realizando atividades, entre outros, haja vista que é ele que transporta as substâncias até as células, né? É ele que auxilia nessa troca daquelas substâncias que as células já utilizaram e que vão utilizar. Então o sangue ele tem inúmeras finalidades. É importante que vocês se familiarizem com as propriedades do sangue. Quando você pega aquele líquido vermelhinho lá e passa por um processo de centrifugação, né, que é similar àquele processo que a gente vê lá nas máquinas de lavar roupa lá das nossas mães, quando ela está centrifugando a roupa, quando o sangue passa por aquele processo, o sangue passa por um processo também de separação. Nós temos ali 4 propriedades muito importantes do sangue: os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, o plasma e as plaquetas. O plasma, na verdade, é o líquido, né? Os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos e as plaquetas estão no plasma, estão no líquido sanguíneo. O plasma é aquela parte do sangue onde nós temos os nutrientes necessários para as células, os nutrientes necessários para os glóbulos vermelhos, para os glóbulos brancos e para as partes dessas células, as plaquetas. É importante que vocês saibam que os glóbulos vermelhos são também chamados de hemácias, são células anucleadas, não tem núcleo. A finalidade das hemácias é transportar substâncias. Nos glóbulos brancos, ou leucócitos, nós temos as células responsáveis pela nossa defesa, né? Os linfócitos, os eosinófilos, basófilos, nos protegem, por exemplo, contra bactérias, contra vírus, contra protozoários, contra agentes que acabam querendo invadir o nosso organismo. Mas todos nós temos sim glóbulos brancos, temos glóbulos vermelhos, temos plaquetas, temos plasma, mas a tipagem sanguínea nossa, ela pode ser diferente. No que vai se diferenciar? Gente, todos nós temos hemácias, porém, as proteínas que as minhas hemácias produzem podem ser proteínas diferentes das tuas. Assim como todos nós temos plasma, e dentro do plasma nós produzimos anticorpos. Os anticorpos que os meus plasmas produzem, meu plasma produz, pode ser diferente dos teus. E é isso que vai diferenciar o tipo sanguíneo. Segundo o sistema ABO, nós temos 4 tipos de sangue, lembram? Sangue A, sangue B, sangue AB e sangue O. Um pequeno exemplo para vocês. A pessoa que tem sangue tipo A, lá nos glóbulos vermelhos, nas hemácias, eles produzem proteína chamada proteína A. Enquanto que as pessoas que têm sangue tipo B, elas produzem nas hemácias proteína B. É diferente, ó. Ao contrário, as antiproteínas, ou seja, os anticorpos que a pessoa que tem sangue tipo A produz é anti-B, enquanto que a pessoa que tem sangue tipo B produz anti-A. Isso quer dizer o seguinte, que se eu pego uma pessoa que tem sangue tipo A e coloco sangue de tipo A em quem tem sangue tipo B, a pessoa pode morrer. Ela vai formar grumos, o sangue vai ficar grosso, quase coagulado. Por quê? Porque a pessoa que tem sangue tipo A produz proteína A e a pessoa que tem sangue tipo B produz anti-A e vai acontecer uma incompatibilidade. Beleza? O que ficou dúvida na última aula é assim, professor, eu não posso doar sangue de quem tem tipo A para sangue tipo B. Mas se uma pessoa que tem sangue tipo A se relaciona com uma pessoa que tem sangue tipo B, vai acontecer alguma coisa no feto?
Vai acontecer algum problema? Eles vão ter contato com o sanguíneo? Não. E eu vou mostrar isso para vocês aqui, nesse pequeno exemplo, onde eu estou utilizando aqui novamente o quadro de Punnett. Olha lá, pessoal, eu tenho um bonequinho aqui que representa a pessoa, não importa o gênero, né? Mas vamos lá, sexo masculino e ali sexo feminino. Vamos imaginar um cruzamento. Essa pessoa do sexo masculino tem sangue tipo A e o genótipo dela é Izão A, Izinho. Lembrando, ó, Izão A, Izinho corresponde a sangue tipo A. A mulher, aqui no caso, tem sangue tipo B. O genótipo, Izão B, Izinho. Olha lá, Izão B, Izinho, sangue tipo B. Como que eu vou interpretar isso? Da seguinte forma, masculino, feminino. Daqui para lá eu vou colocar o genótipo masculino. Quais são os possíveis genótipos? Ou o espermatozoide vai carregar Izão A, ou o espermatozoide vai ter Izinho. No caso feminino, aqui para baixo, no quadro de Punnett. Ou o óvulo, faltou aqui um traço. Ou o óvulo, ele terá esse gene, Izão B, ou vai ter o Izinho, certo? É um dos dois. Lembrando que na formação dos gametas, há a separação dos cromossomos. Então, pessoal, olha aqui que interessante. Se esse espermatozoide fecunda esse óvulo, eu tenho um ser Izão A, Izão B. Se esse fecunda esse, sempre a letra maiúscula na frente, Izão B, Izinho. Se esse fecunda esse aqui, Izão A, Izinho. Se esse espermatozoide fecunda esse óvulo, Izinho, Izinho. Aí eu vou separando. Esse genótipo aqui, ó, Izão A, Izão B, é do sangue tipo AB. Quantos eu tenho? Apenas um. Izão B, Izinho, sangue tipo B. Izão A, Izinho, Izão A, Izinho, igual ao do pai, tipo A. Izinho, Izinho, tipo O. Portanto, pessoal, isso mostra para mim que quando os pais têm sangue tipo A, o pai A, a mãe sangue tipo B, mas eles não são puros, são híbridos, ou seja, os genes são diferentes no seu genótipo, os descendentes poderão ser originados com qualquer tipo de sangue. Eles poderão ter sangue tipo AB, tipo B, tipo A ou tipo O. 25% de chance de cada um. Beleza? Bom, como eu falei para vocês, isso aqui é apenas uma revisão. Eu expliquei isso com mais detalhes na nossa última aula. Essa eu tive que dividir essa aula com a questão da hereditariedade humana. Inclusive, vocês terão oportunidade de observar nos quadros, né, a oportunidade de rever a proteína RH, né, que foi identificado a princípio em macacos e coelhos da espécie Rhesus, né, e é por isso que a gente também tem que analisar essa proteína, o qual caracteriza o fator RH, tá bom? E fica aqui então, pessoal, eu gostaria de saber se vocês entenderam essa parte. Olha lá, ó, nas hemácias de um indivíduo, pertence ao grupo sanguíneo B. O que nós temos lá nas hemácias de quem tem sangue tipo B? Alternativa A, aglutinogênio B. B, existe o aglutinógeno A. C, existe o aglutinina A ou aglutinina B, segundo a alternativa D. Agora é com vocês, eu já volto. Daí, pessoal, tudo bem? Tomara que vocês tenham acertado. Lembrando que lá nas hemácias nós temos a produção das proteínas, né? Os aglutinógenos ou aglutinogênios. Nessa questão da alternativa B, sobre o sangue tipo B, a questão certa, a resposta certa
existe aglutinógeno B, tá certo? O sangue tipo B produz proteína B. Espero que vocês tenham entendido, mas principalmente que isso tenha instigado vocês a quererem saber mais sobre isso, sobre a engenharia genética, sobre a hereditariedade e a tipagem sanguínea. Até a próxima aula, um grande abraço.